Vivemos em um tempo de ruído constante. Nunca fomos tão expostos, tão conectados, tão vistos e, paradoxalmente, tão perdidos. A cultura do espetáculo, como Guy Debord já previa, deixou de ser apenas entretenimento. Ela se tornou o próprio tecido da realidade. Tudo é imagem, tudo é mercadoria, tudo é performance. Nesse cenário, o fascínio pelo superficial e pelo barulhento não é um acidente cultural. É um sintoma. Um sintoma de uma época que abriu mão do silêncio e da reflexão para sobreviver ao excesso. Excesso de informações, de estímulos, de comparações. Um excesso que sufoca a mente, cansa a alma e embota o discernimento. E a pergunta incômoda permanece: por que tantas pessoas inteligentes se entregam de bom grado a distrações rasas e repetitivas? Por que milhões seguem diariamente influencers que não oferecem reflexão, arte ou conteúdo, apenas ostentam rotinas banais, corpos esculpidos e frases prontas sobre positividade? A resposta exige mais do que desprezo. Exige escuta e análise. É preciso entender o sintoma para alcançar a causa e, quem sabe, descobrir algum caminho de cura. O mundo moderno é emocionalmente exaustivo. Ansiedade crônica, medo do futuro, relações cada vez mais frágeis e um bombardeio constante de estímulos criam um ambiente em que pensar se torna um luxo. Pensar exige tempo, exige silêncio, exige enfrentamento. Mas quem tem tempo ou disposição quando tudo ao redor exige pressa, performance e aparência? Nesse contexto, a distração funciona como anestesia. O conteúdo raso é um analgésico simbólico. Não desafia, não exige, não questiona. Apenas distrai. E isso, para muitos, já basta. Se a dopamina explica o vício, o vazio simbólico explica o desejo. Desejo de fuga, de pertencimento, mesmo que a algo sem substância, mas que ao menos acolha. No passado, as culturas se estruturavam em símbolos sólidos. A religião dava sentido ao sofrimento, a política ao coletivo, a ciência ao progresso. Hoje, tudo isso está em crise. Escândalos, mentiras, corrupção e decepções dissolveram essas referências. No lugar da busca por sentido, triunfa o consumo de sensações. Como disse Zygmunt Bauman, vivemos uma modernidade líquida. Tudo escorre, nada permanece. A religião foi desacreditada. A política se tornou espetáculo. A ciência virou burocracia. O futuro nos assusta, o passado nos envergonha e o presente virou um shopping de experiências. Consumir deixou de ser um ato econômico. Virou uma identidade. Compramos para nos sentirmos alguém, seguimos para nos sentirmos incluídos, curtimos para nos sentirmos vivos. Nesse ambiente, os influencers viram ícones mitológicos de uma sociedade sem transcendência. A garota que exibe sua rotina estética, o rapaz que ostenta seu corpo perfeito, o casal que performa o amor ideal, todos oferecem substitutos simbólicos para o que perdemos. Sem perceber, dizem exatamente o que o sistema quer: que é possível ter valor sem profundidade, sucesso sem sentido, felicidade sem reflexão. O problema é que seguir conteúdo superficial não é só uma questão de gosto pessoal. É um fenômeno cultural que reorganiza valores, afeta o senso comum e molda o imaginário coletivo. O que consumimos não fica na tela. Entra em nós, molda hábitos, opiniões, valores. Mesmo por omissão, forma caráter. Quem consome apenas entretenimento raso tende a perder capacidade crítica, discernimento e resistência a manipulações. E isso afeta decisões fundamentais, como cidadãos, consumidores e eleitores. Um eleitor treinado para reagir por impulso tende a escolher líderes pelo carisma vazio, pelo slogan fácil, pela estética e não pelo conteúdo ou pela ética. A política se torna show. E o show não busca justiça, busca audiência. O padrão se repete no consumo. Compramos o que nos dizem querer e não o que realmente precisamos.
Livros são lidos porque viralizam, não porque transformam. A inteligência cede lugar à tendência, o discernimento ao modismo. Assim nasce um ciclo perverso. Menos pensamento crítico, mais manipulação, mais injustiça, mais alienação e mais consumo do superficial. Esse ciclo forma o tipo humano perfeito para o sistema: passivo, distraído, reativo, desinformado, viciado em dopamina, incapaz de sustentar uma ideia. Quando chega a hora de decidir, na urna, na educação dos filhos, nas escolhas éticas, o vazio cobra sua conta. Como disse Debord, vivemos em uma sociedade do espetáculo. Não se vive, se assiste. Não se participa, se consome. Isso enfraquece a política, a crítica e a solidariedade. O sujeito distraído é um sujeito desmobilizado, e isso interessa não apenas aos algoritmos, mas ao poder. A cultura da distração é uma estratégia sofisticada. Enquanto brigamos por trivialidades nas redes sociais, as estruturas permanecem intocadas. A energia que poderia gerar mudança se dissipa em escândalos fabricados e rivalidades tolas. Hannah Arendt mostrou no caso Eichmann que o mal pode nascer da incapacidade de pensar. A estupidez é a ausência de julgamento, a banalidade do mal. Nietzsche via no pensamento uma ruptura com o conforto. Pensar exige suportar a angústia e perder certezas, mas é também a única chance de liberdade. A burrice se agarra ao dogma, ao senso comum, porque nele há repouso. Apesar do ruído, ainda existe silêncio. Apesar da distração, ainda existe atenção. Apesar do vazio, ainda existe sentido. Mas o sentido não viraliza, precisa ser buscado. Está na leitura que transforma, na arte que incomoda, na conversa que desafia, no pensamento que desinstala, na espiritualidade que não se vende. Tudo isso exige disposição para o invisível, e essa disposição se perde quando vivemos correndo atrás da próxima notificação. O sistema não teme a superficialidade, ele a promove. O que teme é o sujeito que para, respira, pergunta, duvida, resiste. Esse sujeito, mesmo sozinho, é perigoso, porque resgata o poder de escolher com consciência, de dizer não, de criar. Resgatar o invisível não é fugir do mundo, mas transformá-lo de dentro. É enxergar além dos filtros e rankings, buscar densidade no simples, verdade no obscuro, humanidade no que foi reduzido à imagem. Estamos saturados de aparência. O mundo precisa, com urgência, de essência. A ignorância sempre foi mais confortável que a consciência, mas hoje ela é promovida por design, distribuída por tecnologia e celebrada como virtude. Ainda assim, temos escolha. Seguir o que não tem valor pode parecer mais fácil, mais leve, mais divertido, mas custa caro, custa profundidade, clareza e liberdade interior. Recuperar o sentido exige esforço, desaceleração e coragem de ser mal interpretado. Em um mundo que premia o raso, cultivar o profundo é um ato de resistência. Pensar é um gesto político. Escolher o que tem valor, mesmo que não brilhe, é um ato de coragem. Porque no fim, não é o que nos distrai que nos salva, é o que nos transforma.